Graças a Deus, irmãos. Hoje nós vamos falar, conforme prometido, sobre hipnose. E vamos dar título para esse vídeo como Hipnose, Libertação ou Cativeiro da Mente. Lembrando que todo conhecimento que você abarca, você pode utilizar para o bem ou pode utilizar para o mal. Então, por exemplo, o conhecimento que a psicologia abrange, ela pode ser utilizada para o bem, para ajudar o indivíduo, para auxiliar a pessoa no momento de luto, para auxiliar pessoas no momento de conflitos pessoais, para trazer equilíbrio, para trazer de volta ao prumo. Enfim, ela tem o seu lado positivo, a psicologia, a psicanálise. Eu não posso ser tolo e desprezar essa ciência, né? Que busca explorar e conhecer mais profundamente o ser humano, as suas fraquezas, as suas virtudes. Porém, o conhecimento também da psicologia pode fazer com que as pessoas usem isso como uma ferramenta de manipulação de massas. E isso, agregado a algumas técnicas de hipnose, pode fazer com que muitas pessoas, em vez de serem libertas, né, pelos rituais que hoje nós encontramos muitas vezes dentro das próprias igrejas, elas se tornem cativas, se tornem presas dentro de um cativeiro que esse sistema contaminado está oferecendo. Lembrando, na época de Jesus, as pessoas também estavam meio que dormentes, né? Até nós vemos nas Escrituras, acorda, desperta, né? Então nós precisamos despertar muitas vezes desse sono, desse transe hipnótico que alguns profissionais da fé, mediante aliado ao conhecimento da psicanálise, muitas vezes usam isso como instrumento do mal, né? E a energia nuclear, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Então eu estou expondo aqui, não sou contra os psicólogos, não sou contra o psicanalista, o psiquiatra, né? Seria tolice ser contra disso, porque é uma ciência irrefutável. Porém, eu sou contra pessoas que usam dessas mesmas técnicas, desse conhecimento e desvirtuam isso para o mal. É nesse ponto que nós vamos colocar como esteio, como fundamento nesse vídeo. Não é por acaso que muitos líderes procuram, né, conhecimento na psicologia. Você já reparou que tem muitos pastores hoje que buscam a sua formação acadêmica, buscam complementos na sua formação acadêmica, fazer psicologia, porque isso vai trazer para eles uma bagagem maior, mais conhecimento sobre as fraquezas do ser humano e como manipular essas fraquezas em prol do seu próprio interesse, né? Então esse tema é bastante interessante, fica atento. Eu espero que Deus venha me capacitar, venha me iluminar, para que eu possa apontar para você a direção certa, para que você possa receber esse conhecimento, porque conhecimento é poder. Então esse conhecimento vai fazer com que você tenha uma blindagem e possa conhecer um antídoto contra essas astutas ciladas, não apenas do diabo, mas também dos profissionais da fé que visam manipular as massas, né? Quer ver um exemplo claro? A palavra de Deus fala sobre imposição de mãos. Você vai encontrar muito disso na Bíblia. Eu separei aqui apenas dois textos, né? Jesus impondo as mãos, um texto que vai estar narrado em Mateus capítulo 19, no verso 14. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, não os estorveis de virem a mim, porque tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Então aqui havia um grupo de crianças que queriam que Jesus orasse por eles, intercedesse por eles, né? E aí Jesus pediu que as crianças pudessem vir, e ele impõe as mãos, ora, abençoa eles. No livro de Atos, Paulo também impondo as mãos. Atos 19, 6, né? Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam, né? Então você vai encontrar isso muitas vezes na Bíblia, essa questão da imposição de mãos. É bíblico, sem problemas nenhum. Mas quando alguém, ela propositalmente toca entre o centro da sua testa, sabe o centro da sobrancelha? Ele toca com dois dedos ou com um dedo só no centro da sua testa, e ele dá um leve empurrãozinho, ou ele assopra, ou ele induz. Isso daí é um sinal hipnótico. Isso é uma indução hipnótica, e muitas pessoas acabam caindo, né, sem ser pelo poder do Espírito. Cai mediante uma indução, cai mediante uma manipulação. Lembrando que o cair no Espírito, eu já falei sobre isso em alguns vídeos também, né, ele tem um esteio bíblico também, mas desde que você esteja alicerçado em parâmetros bíblicos, sem nada indução, sem indução. Quer ver uma coisa? 2 Crônicas, no capítulo 5 de 2 Crônicas, no verso 13, está contando um episódio aqui.
E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir a uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, levantando eles a voz com trombetas, com símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, e sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Então essa nuvem é uma unção que Deus estava derramando mediante aquela adoração verdadeira, genuína, legítima que estava sendo entoada ali. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então os sacerdotes, o próprio sacerdote, aquela unção era tão grande, tão intensa, tão palpável, que ele não conseguia se manter em pé. Então ele caía. Então esse cair no Espírito, mediante uma unção de Deus, mediante você sentir a glória de Deus, você vê Daniel, quando está diante de um anjo do Senhor, ele também desfalece, perde as suas forças. Então isso tem esteio bíblico, tem estribo na palavra de Deus, sem problema contra isso. Mas a questão é quando isso é induzido, quando alguém fala, eu vou orar e você vai cair. Então presta atenção nesse vídeo, isso vai expandir seus horizontes, Então vamos soltar aí a nossa vinheta. Não tem vinheta, gente. O nosso aqui é uma coisa caseira, tá? Então não tem vinheta. Quem sabe mais pra frente, Então vamos lá. A etapa de aprendizado que você tem que ter hoje, a igreja acha que se ela fizer muito barulho, ela traz avivamento. Mas o avivamento não é feito mediante o barulho. Avivamento é feito mediante a presença de Deus. Sabe aquela glória que nós acabamos de ler aqui em Crônicas, que encheu a casa de Deus? Essa glória, essa unção, essa presença de Deus toca o nosso coração. E hoje, cada vez mais, nós vemos menos a presença de Deus nos altares. Hoje o culto não tem mais palavra, é só o milagre, é a prosperidade, é o ato profético, é a gritaria, é gente rodando, é gente caindo, é palavra profética, aí é um milagre, porque eu tinha uma azeitona, agora só tenho caroço, e começamos a fazer só pirotecnia, nos afastamos dos valores de Deus. Então é muito importante a gente resgatar esses valores, E graças a Deus existem homens e mulheres de Deus que têm despertado para isso, têm saído desse transe. Eu recebi esses dias um e-mail, 2 e-mails que me tocaram bastante. Um de um rapaz que escreveu para mim e falou, olha Daniel, eu comecei a mandar alguns vídeos seus para o meu pastor. Vídeos assim mais polêmicos, sabe? Fala do dízimo, fala de apostolado, fala de profetas do Novo Testamento. Mandei para o pastor ver. Aí comecei a dar alguns livros para ele. Eu dei o livro aí, dei o Filho do Fogo, dei aí o Quilaim, dei o Nefilim, livros da sua autoria. Dei também o livro do Rob Bell, que você já indicou, O Amor Vence. Dei para ele Cristianismo Diabólico. Comecei a dar livros e o meu pastor começou a ler. Sabe o que esse pastor fez? Ele reuniu toda a liderança dele, reuniu a liderança e falou para eles o seguinte, gente, eu estava errado, me perdoa, eu errei e daqui para frente eu quero construir uma nova história. Tudo aquilo que eu acreditava como verdade, caiu as escamas dos meus olhos, eu despertei do sono, eu saí do transe, agora eu conheço a verdade, essa verdade me liberta e eu quero libertar os que estão cativos. E ele fez um culto especial na igreja, onde ele pediu perdão às ovelhas pelos erros e falou, me perdoa, porque eu fui ensinado assim e assim eu transmiti, mas me ensinaram errado, mas agora que eu conheço a verdade, eu quero acertar o caminho. Esse é um homem de honra, esse é um vaso de honra, é um carvalho de justiça. Então nós precisamos de mais pessoas com essa humildade, a humildade precede a honra, Eu vi um outro e-mail também de um pastor que escreveu para mim, falou, Daniel, eu tinha um vício de pornografia, eu não conseguia me libertar da pornografia, eu sou casado, pai de família, mas eu acessava site pornográfico, ninguém sabia, era uma coisa, mas quando eu vi um vídeo seu, pornografia na igreja, aquilo me despertou e você me aconselha no vídeo. E nem, você pode agregar, além das suas orações, você pode agregar auxílio médico. Então ele foi buscar apoio da medicina, foi buscar tratamento médico, e ele tomou medicamentos que ajudaram nessa ansiedade, nesses desejos, e hoje ele está muito bem, ele está liberto, está curado, está transformado. Então atitudes assim fazem pessoas como vasos de honra, fazem a diferença. Hoje nós somos, a igreja é a noiva de Cristo, então essa igreja, como é que ela pode ser a noiva se ela não conhece o marido? Hoje eu conheço líderes que ainda não experimentaram uma conversão genuína, são profissionais da fé, são pessoas que manipulam as outras sem nenhum peso, parece que tem uma psicopatia, sabe? Não sentem nem sequer remorso. Então para você aprender,
você precisa passar por 3 estágios de aprendizado. Primeiro estágio é um estágio que muitas vezes o adolescente enfrenta. Eu passei por isso, e você adolescente passa por isso, e você adulto já passou por isso. Então chega um momento da sua história que você acha que você sabe tudo, né? Com 14, 15 anos você acha que você é o cara, você tem todas as respostas, você de repente pode mudar o mundo, você tem aquela coisa idealizada, né? E muitas vezes você não escuta os mais velhos, não escuta a orientação dos mais velhos. Se escutasse, teria menos erros, né? Colheria mais frutos mais rapidamente, mas às vezes, é claro, o erro faz parte do acerto. Então, no primeiro estágio, você pensa que sabe, mas você não sabe, né? Então, no primeiro estágio, muitas pessoas morrem nesse estágio, estagnam nesse estágio, não evoluem, porque elas pensam que sabem, mas não sabem. Então, quando você acha que sabe tudo, você não está disposto a aprender. Então, se eu tenho um provérbio chinês que diz: "Você quer provar do meu chá? Esvazie antes a sua xícara." Então, você tem que se esvaziar, muitas vezes, para receber um conteúdo novo. Tem que estar disposto a aprender, mesmo porque nós sabemos em parte, ninguém sabe tudo, né? Só Deus sabe todas as coisas. Então, o primeiro ponto. Segunda parte na escalada, você sabe que você não sabe. Ou seja, você tem consciência que você não sabe, aí sim você busca essa sabedoria, você busca aprender, você abre o seu coração. E o terceiro estágio, você sabe que você sabe. Quando você sabe que você sabe, você torna-se um mestre, você está pronto a ensinar aquilo que você sabe para aqueles que não sabem. Essa é a escala natural da nossa evolução. E quanto mais você subir nessa montanha do conhecimento, mais humilde você fica, porque mais próximo você fica da nossa principal referência, que é Jesus, né? Jesus, ele tinha essa simplicidade, ele tinha essa humildade, ele tratava as pessoas de maneira igual, ele escutou o grito do cego que todo mundo mandava calar a boca, ele tocou o leproso que nem tocava, ele falou com as mulheres que eram desprezadas, ele sentava com os cobradores de impostos, com os pecadores, com as prostitutas. Então ele tinha um coração amplo, né? Humilde, simples como a pomba. Então é essa assim, quanto mais você cresce, maior vai ser o seu âmbito de humildade. Na estrutura da fé é assim. E eu vejo pessoas que parece que quanto mais aprendem, menos exercitam a palavra de Deus, menos acabam colocando em prática os preceitos da palavra de Deus. Sabe aquela coisa que está lá em Timóteo, né? Deixa eu pegar aqui o versículo. 2 Timóteo 3,7. Aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Pessoas que estagnam, né? Aprendem sempre, conhecem toda a bagagem da teoria, mas não colocam aquilo na prática. A letra mata, meu irmão. É o Espírito que vivifica. Então esteja pronto para aprender. Abra o seu coração. Quer ver o exemplo de Paulo? Paulo, ele começou nessa escalada, né? Você olha o discurso de Paulo. O que Paulo dizia? Eu sou o maior dos apóstolos, né? Depois Paulo vai aprendendo nessa escala, ele vai mudando, ele começa a saber que ele não sabe tanto, e aí ele começa a dizer o seguinte: olha, eu sou o menor dos apóstolos. E aí Paulo continua na escalada da montanha do conhecimento, ele chega a dizer, ele chega lá no topo dessa montanha, ele aprende mais, agora ele sabe que ele sabe, e ele chega mais próximo do mestre. Eu não sou digno de ser apóstolo, né? Então esse é o crescimento. Eu vejo hoje pessoas que agregam o título ao nome, já viram isso? Qual é seu nome? Pastor fulano de tal, apóstolo ciclano, né? Missionário. Gente, isso aí não é nome, isso é título, né? É a mesma coisa, você não precisa ostentar títulos. Quem é. Imagina alguém que canta muito bem, né? Que tem uma voz maravilhosa, toca muito bem um instrumento. Ele não precisa falar: olha, sabia que eu sou musicista? Eu sou cantor, eu sou o cantor fulano, eu sou musicista ciclano, né? Eu sou violonista beltrano. Não precisa disso, né? Porque as pessoas vão reconhecer em você o seu potencial. Você veja só na Bíblia isso daí. 2 Reis, no capítulo 20, no verso entre 1 e 7, está contando ali a história do rei Ezequias, né, que adoeceu, aí vai o profeta Isaías ali. No início da narrativa, você vai observar a Bíblia falando o profeta Isaías, para situar bem quem é esse Isaías. Depois disso, não coloca mais o título na frente do Isaías. Você vai ver lá no versículo 4, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, não havendo Isaías, não falou mais, não havendo saído o profeta Isaías, não precisa, né? Aí mais, verso 7, disse mais Isaías, né? Mesmo quando Paulo escreve as suas epístolas, ele escreve: eu, Paulo, vírgula, apóstolo. Ou seja, o título é o de menos, o que importa é a unção que está sobre você, é a glória de Deus que está sobre você. O orgulho precede a queda, né? Então não fica agregando, ostentando títulos aí, isso não muda nada, não vai mudar nada, né? Então nós temos que perseverar nessa escala do conhecimento. Mateus 10, 22 diz: os que perseverarem até o fim, né, vão ser salvos.
Então, você tem que estar disposto a aprender. E nesse aprendizado, você vai precisar de um mestre para te ensinar. Existem coisas que você aprende de maneira autodidata. Você pode ler um livro de história, você aprende até autodidata, administração, mas certas coisas você não aprende autodidata. A vida com Deus, você nem sempre vai aprender de forma autodidata. Você precisa de um líder para te apontar o caminho, né? Você precisa aprender com alguém, é importante. O Espírito Santo te ensina, mas você precisa de alguém para te balizar, porque às vezes você pode fazer uma leitura errada, você pode ter uma interpretação errada, você precisa de um líder. Por isso que a Bíblia diz que nós temos mestres, temos profetas, temos pastores, né? Temos pessoas que nos ajudam ali, né? Então, essa unção ela é importante, né? Então você precisa de um mestre. Eu lembro quando eu comecei a aprender Kung Fu, eu tinha consciência que eu não sabia, né? Então o professor mostra um golpe, né? E você acha que aquilo ali é fácil, mas quando você tenta executar, você vê que não é tão simples assim. Então você precisa de um mestre para balizar, para mostrar o conhecimento, né? Só um exemplo simples, né? Eu lembro que eu vi o professor fazendo um golpe simples, dá uma cotovelada, né? Parecia uma coisa tola, assim, mas aquilo ali tem toda uma técnica, uma posição, um ângulo. Então você precisa de um mestre para te mostrar, para te apontar. Então que Deus possa estar me usando aí para mostrar, né, para você esse caminho, para mostrar para você essa dimensão. Já repararam que uma pessoa, se você pegar, eu coloquei até esse exemplo no Filho do Fogo, se você tiver um muro de 50 centímetros de largura, largo, né? E ele tiver a 10 centímetros do chão, você anda sobre esse muro, sem medo nenhum. Se esse mesmo muro estiver a 10 metros de altura, você vai ter medo de andar nesse muro. Embora você saiba, com a sua razão, que aquele espaço é suficiente para você passar, você passa a ser bloqueado pelo medo. Você passa a ter o medo de cair. Então esse medo bloqueia a sua razão, interfere no seu senso de equilíbrio e você pode cair. Então, nesse caso, né, a gente pode dizer que a hipnose pode bloquear o medo. Então existe o lado bom da hipnose, que muitas vezes tratamentos com hipnose podem bloquear ações de medo, podem ajudar a pessoa a dormir melhor, podem colaborar para diminuir dor, para diminuir ansiedade, para melhorar e aprimorar técnicas de aprendizado, melhorar a oratória, melhorar a absorção de conteúdos, melhora a sua memória. Então tem alguns aspectos positivos na hipnose, como tem aspectos positivos na psicologia, mas você pode ser usado isso para o bem ou para o mal, né? Então, um outro exemplo, você pega uma pessoa que é sonâmbula, ela anda pela casa, não tropeça em nada, porque a mente dela tem tudo registrado onde estão as coisas, né? Agora, se você estiver acordado e tiver tudo escuro e você for tentar andar pela sua casa, a chance de tropeçar é grande, porque de novo o medo de tropeçar bloqueia. Então muitas vezes a hipnose ela traz um rebaixamento de ações da consciência e faz com que você desperte melhor um lado mais dormente do seu cérebro, onde muitos potenciais podem ser liberados. Então existe a parte positiva. Como é que nós vamos então liberar essas caixas da nossa mente, né? Então alguns perigos, né? Nessas técnicas aí. Então a hipnose ela vem do vocábulo grego que chama upnos, né, que significa dormir. Depois perceberam que alguns estudos foram que na verdade a pessoa não dorme. O que ocorre, esse estado de transe faz com que o cérebro fique em grande atividade, em estado de consciência alterada. Nós sabemos pouco a respeito das suas origens. Há alguns indícios que a hipnose começou já desde o Antigo Egito, já tinham alguns registros que eles conheciam técnicas de hipnose. Houve um trabalho realizado no século XVIII por um médico chamado Franz Anton Mesmer, né? Ele foi um médico europeu e ele acreditava que havia um fluido rarefeito que saía do corpo humano, né? Que ele chamou de magnetismo animal, né? Mais tarde as pessoas renomenclaturaram isso, mas ele chamou inicialmente de magnetismo animal, que era um fluido, era um campo eletromagnético que circunda os seres humanos, e ele deu o nome, então batizou de magnetismo animal. Ele achava que em alguns estados de transe, mediante indução hipnótica, poderia fazer com que a pessoa pudesse manipular melhor essa sua energia e aí pudesse curar doenças, né? Então essa era a ideia, e ele teve até alguns resultados positivos. Porém, alguns estudiosos europeus, franceses, mais especificamente, foram contra essas técnicas, porque depois estudando melhor, viram que era efeito placebo, viram que aquela aparente cura que estavam sendo realizadas não eram curas de verdade, eram pessoas que tinham doenças psicossomáticas, né? Era placebo aquilo ali, então não funcionava. Então, por exemplo, se você acreditasse, tem muita dor de cabeça, né? Aí você pega, vai num transe hipnótico e supostamente te levou para uma outra vida. A gente vai falar sobre implante de memória também. Te levou para uma outra vida. Aí você descobriu lá, falaram, olha, você tem dor de cabeça, você foi decapitado na época da Inquisição, né? Aí pronto, quando você tem essa informação, se você acreditar nisso,
de repente a dor de cabeça cessa, né? Então tudo que você acreditar, né, a sua mente ela pode dar uma informação para você e aquilo ali pode ganhar o status de verdade. Se você acreditar que eu peguei essa caneta aqui, essa caneta agora é ungida, caneta consagrada, você pega essa caneta aqui, toma a pílula de Cristo, consagrada, ungida, que foi lá, e essa pílula, toma água, junto com essa pílula você toma com a água do Rio Jordão, consagrada e ungida. E aí você vai fazer uma prova, você vai lembrar tudo. E se a pessoa acreditar nisso, ele vai lembrar, ele vai fazer uma boa prova, né? Porque isso é uma indução hipnótica. O poder não está na caneta, não está na pílula nem na água, né? Mas você foi convencido que você é capaz de fazer, a sua mente bloqueia o medo, lembra a questão do medo, né? Bloqueia o medo, então o medo não interage mais. Porque às vezes você vai fazer uma prova, um teste que mexe muito com os seus nervos, puxa, eu tenho que passar, e esse eu tenho que passar, você tem medo de não passar. Esse medo bloqueia a sua ação, e se você tira esse medo, você acaba relaxando, e esse relaxamento faz com que você lembre, que você acesse todas as informações daquilo que você estudou, porque o nosso cérebro está sempre ativo, e as informações estão lá registradas. Então ajuda a abrir essas caixas. Então não tem o poder na caneta, mas o poder naquilo que você acreditou que a caneta poderia fazer. É uma indução hipnótica também. Aí o que aconteceu? Esse médico, então, ele desenvolveu esse sistema, e esse sistema ficou chamado de mesmerismo, né? Por causa do sobrenome dele, Mesmer, pelo mesmerismo. Aí vem um outro médico, mas lembra bem que ele foi contestado. Ah, isso aqui é psicossomático. Então, não era uma doença genética. Alguém que, por exemplo, foi curado da síndrome de Down mediante a hipnose. Isso não existe, né? É um problema genético, não vai mudar. A pessoa começou a enxergar por hipnose. Não, se ela tem uma deformidade na visão, ela não vai enxergar mediante a hipnose, né? Então essas coisas, ela fraturou o braço, aí vou hipnotizar para agora o osso consolidar mais rápido. Isso não vai acontecer, vai consolidar no período. Então essas coisas não vão funcionar, né? Porque são conteúdos genéticos, são dentro de outros escopos ali. Aí o outro médico, James Braid, eu não sei a pronúncia correta, é um médico francês, ele acabou realmente cunhando o termo hipnose, ele que foi o responsável pelo termo hipnose. Mas não houve grandes avanços das técnicas de hipnose, até que em 1950, aí sim, a comunidade, associações médicas, tanto inglesas quanto norte-americanas, acabaram liberando isso para fins terapêuticos, em consultórios médicos, como associação aos tratamentos, dando suporte, né, aos tratamentos. Não como um tratamento exclusivo, mas como tratamentos de suporte. Então a gente precisa de duas coisas para hipnotizar. Você precisa de atenção e interesse, são as suas principais. Algo que chame a sua atenção e desperte o seu interesse. Porque às vezes tem coisas que chama a sua atenção, mas não desperta interesse. Você está assistindo um filme no cinema, aí de repente alguém abriu a porta e clareou e você vê uma pessoa andando. Por uns segundos chamou a sua atenção, mas o seu interesse não está naquilo, né? Então a hipnose é importante deixar atenção e interesse. E vai dando mensagens para você se entregar. Você precisa se entregar nesse processo. Se você não se entregar, você não vai ser hipnotizado, né? Você precisa ter essa vontade de ser hipnotizado, senão você não vai ser também. Então cuidado, existem algumas mensagens hipnóticas que são usadas nos altares. Líderes têm passado isso para mim. Falaram, Daniel, quer ver como faz fácil o povo cair? Você toca teclado num som específico ali, né? Apaga as luzes, coloca as luzes assim mais de fundo, piscando mais devagar, ou diminui a luz, né? Então tudo isso é técnica, né? Para trazer um certo... Põe as pessoas em pé, elas vão balançando, né? Conforme a música, manda que elas levantem as mãos, aí o ponto de eixo de equilíbrio aumenta mais ainda, muda a impostação de voz, vai falando e de repente vai aumentando para criar uma espécie de euforia, um transe coletivo ali. O profissional da fé, ele sabe quem é mais susceptível, ele vê a pessoa que está tremendo mais, que está caindo naquela rede de engano, ele chama aquela ali, né? E ele vai tocar no centro da testa e assopra, dá um empurrãozinho. Ele não impõe as mãos, ele toca no centro da testa e empurra. É uma técnica, uma manobra de hipnotismo. A pessoa cai. Aí o outro viu que caiu. Ah, ele caiu. Então você tem a confirmação visual de uma coisa, você acaba caindo também. É um efeito em cascata. É que nem bocejar, né? Uma pessoa boceja, o outro boceja também, né? Então uma pessoa cai, o outro acaba caindo também. Ah, o demônio, você vai dar o grito de derrota agora, né? E de repente faz um climinha ali, alguém grita. Aí o outro também grita. Então começamos a promover
promover um transe coletivo. E as pessoas começam a achar que estão diante de Deus. Muitas vezes não é Deus, né? Porque está sendo direcionado, né? Tá, olha, se entrega, se rende, né? Assopra o microfone e faz um gesto com a mão. Aquele gesto, muitas pessoas acabam caindo também. Então isso é orquestrado, né? Passa a ser orquestrado. Então lembrando, e a hipnose tem um lado positivo, nós já falamos, diminui a dor, controla a ansiedade, pode curar doenças psicossomáticas, melhora a capacidade de aprendizado, se você usar a técnica certa para o bem ou para o mal. Só que o falso profeta, é isso que eu quero me ater, para que você não caia nessa rede de engano, ele vai usar 4 técnicas para isso, né? A primeira, ele vai procurar prender a sua atenção. Como ele prende a sua atenção? Com a impostação de voz, uma voz mais pausada, ou então uma voz mais rápida, ou flutuações na sua oratória, né? Então ele vai procurar chamar a sua atenção. Nas luzes, faz muita luz, muita pirotecnia, né? Então ele chama ali a sua atenção. Ele chama agora o seu interesse, atenção e interesse. Qual o seu interesse? O que você quer? Ele vai criar um suspense. Hoje vai ter algo especial, hoje vai acontecer algo tremendo, hoje o Deus vai fazer, porque é aqui nesse lugar. Então ele está te chamando para o interesse. Ele chamou a sua atenção com a pirotecnia, com as luzes, com o som, né? Ele chama agora, ele busca, extrai o seu interesse, né? Puxa, vai acontecer alguma coisa, você já fica antenado, o que vai acontecer? Puxa, ele prometeu. Aí ele estimula o seu desejo, porque hoje ele vai dizer agora o que vai acontecer. Hoje você vai ser curado, hoje você vai ser liberto, hoje você vai ser próspero, aquele papel que vai precisar ser assinado, e hoje vai ter, e ele começa a dizer tudo aquilo que vai acontecer, né? Você vai ser próspero, vai ser vitorioso, é só bênção, é só coisa boa, né? E aí no final é ação, né? Então no final ele vai determinar uma ação para que você conquiste aquilo. Qual é a ação? Dê o seu carro, dê o terreno, dê a casa, dê todo o seu salário, dê o dízimo, dê o prízimo, dê oferta, arranca aliança, dá relógio, dá tudo. É isso. Agora, qual é a diferença? Para pensar. Qual é a diferença daquele que busca o satanismo? Porque ele faz os rituais lá no satanismo, ele faz as oferendas lá, né, faz os sacrifícios para receber o quê? Dinheiro, poder, fama. É a mesma coisa. Então, de repente, se o mecanismo da igreja hoje está sendo, você participa de um ritual para ganhar coisas, isso não é adorar a Deus. Isso não é a verdadeira adoração em espírito e em verdade. A verdadeira adoração você adora porque você ama. E tudo que você colher com essa adoração é fruto do amor, né? Buscar no lugar o reino. E o reino não é na terra, o reino não está nas coisas da terra. O céu está nos esperando. E a gente está preocupado com o carro, a gente está preocupado com a casa. Nós estamos vivendo o final dos tempos e o povo está querendo ser próspero. E o povo está querendo o poder e a conquista e o avivamento. Gente, como é que nós vamos trazer avivamento se hoje a igreja precisa ser uma referência para o mundo, né? O mundo olha para a igreja e a igreja não é uma referência, né? A igreja precisa de conversão, a igreja precisa de restauração. Líderes precisam de tratamentos profundos com Deus, né? Estamos brincando com Deus, né? Então, esse negócio de pegar alguém, girar a cabeça, já viu que fazem isso? Pega alguém, o demônio vai sair dela, gira a cabeça da pessoa e sai demônio. É indução, a pessoa ficou tonta, ela vai cair, né? Então pergunta para o demônio, o que você está fazendo nessa vida, gente? É a mesma coisa você perguntar para o macaco, você gosta de banana? Né? É claro, o demônio é do mal, ele vai fazer alguma coisa do mal. E a pessoa diz, o demônio, eu estou fazendo isso e aquilo na vida, vai falar o mal. Quer dizer, para que perder tempo e conversar com o demônio? É efeito placebo, não é demônio, é alma, é indução. Tem muita coisa, tem a possessão legítima, mas tem muita coisa idiota aqui, tem muita coisa que não tem crescimento para a sua vida. As pessoas estão brincando com Deus, estão tripudiando a Deus, estão fazendo isso sem culpa, né? E aí começa a colocar que tudo é culpa do demônio, tira o peso da culpa da pessoa e joga a culpa no demônio. Você não consegue ofertar porque é o demônio, você está aí se prostituindo porque é o demônio, mas está tirando o seu livre-arbítrio, né? Deus, ele é muito claro que as suas escolhas determinam a sua colheita, né? O que você semear, você colhe, é a sua escolha. O demônio só potencializa isso, ele só aproveita, ele é mais oportunista do que poderoso, né? Então, quem pode te libertar? É o sistema, né? E esse sistema que muitas vezes te aprisiona é aquele que diz que vai te libertar. Você acha que não? Olha, existem pessoas que usam muita técnica. Fizeram uma experiência num programa chamado Truques da Mente, num episódio que eles estavam falando sobre confiança. Então colocaram um comediante
entrevistando pessoas na rua e falando verdadeiras abobrinhas, falando um monte de bobagem ali, mas ele está de terno e gravata, todo mundo acatou o que ele falou. Todo mundo, ninguém questionou, mas de repente quando ele aparece de bermuda e camiseta, as pessoas nem sequer escutam o que ele fala. Então o profissional da fé, ele sabe ele sabe como se apresentar para você, lembrando que João Batista se vestia com pelo de couro, pelo de camelo, cinto de couro, estava no deserto, ele não se vestia com túnicas, mas ele era grande diante do Senhor. Não olhe para a aparência, não fica olhando, aquela pessoa está falando para mim tem terno e gravata, mas será? Será que porque terno e gravata ele é menos bandido que o outro que te assalta na rua? Né? Será? Hoje no Congresso, né, os políticos, poxa, roubam bilhões e usam terno e gravata. Diante dos roubos que a gente tem visto nesse país, o Collor virou um trombadinha, né? Então a gente tem visto coisas bizarras aí, não caia nessa ilusão. E eles podem causar implante de memórias, é isso mesmo, implante de memórias, memórias falsas em você. Existem rituais de libertação, de regressão, oração do ventre e tudo mais. E esses rituais, às vezes as pessoas têm visões. Deus me mostra que você quando era criança foi consagrado para o demônio, você teve relação sexual com o demônio, ou você foi perseguido pelo demônio, e muito demônio, né? E se for uma pessoa mais susceptível, uma pessoa que está fragilizada, uma pessoa que está atravessando um momento de depressão, ela vai acolher melhor essas informações externas e ela vai tomar aquilo como verdade. Foi feita uma experiência, eu postei isso na minha fanpage, uma pesquisa feita pela doutora Elizabeth, uma psiquiatra, é uma autoridade no mundo de psiquiatria, e ela fizeram experiência com implante de memórias em crianças que acabaram acreditando que elas ficaram, pessoas adultas, perdão, né? Já adultos acabaram acreditando que quando crianças se perderam no shopping e foram resgatados por um senhor mais velhinho ali que ajudou elas a encontrar os pais. Isso nunca aconteceu, mas mediante, né, a fala, mediante a oratória, né, olha, está lembrando agora, você está vendo isso, a pessoa vai induzindo o caminho e você pode ter um implante de memória falsa, né? Então, como é que eu vou me libertar disso? A gente vai dar estratégias para isso. Então, cuidado. Eu conheço pessoas que participaram de ritos de libertação e, em vez de serem libertas, foram cativos em sistemas, desenvolveram loucuras, desenvolveram problemas psiquiátricos, desenvolveram traumas depois que passaram por rituais de libertação. E mais ainda, teve gente que teve a sua ficha defraudada. Existem alguns modelos aí que você preenche uma ficha, né, e coloca coisas da sua intimidade, da sua vida, e teoricamente isso deve ser sigiloso, né? Deveriam destruir aquela ficha. Eu acho que não precisa nem ter a ficha, né? Acho que uma conversa oratória é o suficiente, porque a Bíblia diz isso: confessai os pecados uns aos outros, orai uns pelos outros e serão libertos. Essa é a base da libertação, né? Confessa, abre o coração com alguém que vai te ajudar. É importante, alguém que ama você, com alguém que quer o seu bem, né? Não alguém que só quer especular a sua vida. E muitas dessas fichas vazaram a informação e foi espalhar para muitas, e as pessoas foram expostas à vergonha perante a sua igreja, perante a sua comunidade, perante os seus amigos, perante os seus familiares. Gerou traumas profundos em muitas pessoas, porque confiaram em pessoas que não honraram a confiança. Então Jesus já disse que os escândalos viriam, mas ai daqueles pelos quais os escândalos vierem, né? Então tem muitas pessoas que estão brincando com Deus. Então cuidado, olha, vai passar, eu preciso confessar o pecado para alguém, precisa, é bíblico, né? Confessa para Deus, mas você precisa sentir a necessidade de dividir com alguém, porque peso dividido fica mais leve. Escolhe alguém da sua confiança, né? Não fala para qualquer um, não. Sabe, alguém que te ama, alguém que cuida de você, né? Tem que ser o seu pastor, a sua liderança, alguém que te conhece, que caminha, que vai te dar um acompanhamento, que vai te dar um amparo. E isso é importante, né? Então eu vejo, às vezes o ritual de libertação não liberta, piora, e acaba induzindo memórias falsas de vivências que a pessoa nunca experimentou. Teve um caso também, né, de um estudo, né, onde uma moça passou por um campo hipnótico, fez uma indução hipnótica, fez uma regressão, e ela chegou, e a pesquisadora induziu que ela foi abusada sexualmente pelo pai quando criança, e esse abuso foi tão severo que causou uma fratura nela. Ela fraturou a perna. E tal a brutalidade do ato. A moça acreditou naquilo e se afastou do pai. Só caiu a ficha nela, fraturei a perna. Então ela tirou uma radiografia, viu que não tinha calosidade óssea. Então ela percebeu que aquilo não aconteceu, ela foi enganada, né? Então como é que eu faço
para não cair nessa cilada? A Bíblia diz para você ter prudência. A Bíblia diz para você crer, mas não ser tolo. A Bíblia diz para você vigiar e para você ser sóbrio. Então em tudo você checa nas Escrituras. Alguém falou alguma coisa para você? Puxa, mas será mesmo? Senhor, é verdade? Mostra para mim. Fala comigo. Fala ao meu coração, né? Se for necessário, peça um sinal para Deus, como Gideão pediu um sinal. Olha, é isso mesmo que é para fazer, me dá um sinal, Senhor. Eu quero ter certeza que eu estou debaixo da tua direção, né? Então não seja tolo, né? Seja sábio, né? Cuidado com essas astutas ciladas do diabo, cuidado com esses animadores de auditório. Diga para o seu irmão isso, diga para o seu irmão aquilo, isso está fazendo você entrar no jogo. E perceba a estratégia. Claro que nem todos, eu acredito que fazem isso, fazem porque estão repetindo um procedimento aprendido, mas tem gente que faz propositalmente. Fala para o teu irmão que hoje ele vai ser abençoado, fala para o seu irmão, olha, tem que dar oferta hoje, diga para o seu irmão, hoje é o dia da vitória. Então faz com que todo mundo entre no jogo, né? Com que você escute mais verdades. Então no meio de tudo isso, temos que tomar cuidado e estratégias para que isso não venha a causar o mal. Então lembrando, a hipnose, se mal utilizada, né, inclusive essas estratégias hipnóticas dentro das igrejas, pode causar suicídio, pode levar a loucura, pode levar a paranoias, pode desenvolver traumas. Então tudo pode ser usado para o bem ou para o mal. Como é que eu vou trazer equilíbrio nessa situação? Né, existe a PNL também, que é a Programação Neurolinguística. Ela é válida no sentido de afiar o seu cérebro para melhorar a sua capacidade de aprendizado. Existem técnicas da PNL, da Programação Neurolinguística, que é importante. Você melhora a capacidade de aprendizado. Existe uma época, eu lembro quando eu era adolescente, tinha uma técnica, você colocasse que era aprender inglês, né? Você põe um gravador que falava várias frases em inglês repetidas vezes e você dormia e ficava escutando aquilo. Você aprendia melhor a sonoridade, seu cérebro está ativo mesmo quando você dorme, né? E diziam que você poderia aprender com mais facilidade. Depois esse método foi substituído por outros métodos mais avançados e mais eficientes, porque nem todos acabam, não funciona para todo mundo, né? Mas a PNL, ela funciona no sentido de afiar o cérebro, de melhorar a sua capacidade de aprendizado, de você melhorar a sua memória. Nesse sentido é válido, mas também pode ser usado para o mal. Existem técnicas de PNL que diz, por exemplo, como conquistar alguém, como conquistar uma pessoa do sexo oposto. Gente, é mó besteira. Tudo que você agrega técnica para levar vantagem sobre outra pessoa, buscando manipular outra pessoa, deixou de ser você mesmo, sabe? Não vai funcionar, é medíocre isso aí. Você pode até usar uma técnica e manipular alguém, mas você não manipula Deus, sabe? Se você é cristão, você tem que estar em cima de valores cristãos. Usar as ferramentas que nós temos na ciência, no conhecimento, para o bem, né? Para o engrandecimento das pessoas, não para manipular as pessoas, não para interesse próprio, para interesse pessoal, né? Então a PNL pode usar técnicas para manipular pessoas de mentes mais fracas. Lembrando, o profissional da fé, ele sabe exatamente quem é que ele pode escolher, quem é que ele pode manipular. Então como é que eu vou me blindar para isso? Só para explicando uma coisa, o que é a PNL? Vou usar um exemplo aqui. Vamos supor que eu pegasse aqui para você e colocasse 5 cartas diferentes diante de você e dissesse para você escolher uma delas, né? E aí tem um quadrado, tem um círculo, tem uma estrela, tem um triângulo e tem um retângulo, né? Se eu vou colocando as cartas na mesa e eu colocar a estrela no centro, né, e fizer um U assim, a estrela está mais perto de você, ela está no seu campo de visão. É uma técnica de PNL. Então a pessoa vai pondo, olha, está aqui o círculo, está aqui o quadrado, está aqui a estrela. Ele muda um pouquinho o tom de voz quando ele fala da estrela. Olha, o retângulo e o triângulo. Aí você escolhe qual você quer. E ele começa a fazer gestos assim, tipo apontando, né, como se fosse uma ponta, né? Então ele vai dando uma série de sinais, toca na carta. Então você pode escolher qualquer uma, você pode escolher essa, qual você quiser, e toca naquela. Então tudo são uma série de induções e a pessoa acaba escolhendo a carta que ele quer que seja escolhida. Isso são técnicas de PNL, né? Então são coisas sutis, né, que vai manipulando as pessoas. Como é que eu posso me blindar contra isso? Essa é a parte mais importante. Então lembrando, pode ser usado para o bem e para o mal. A psicologia, a psicanálise, a medicina. A medicina pode ser usada para o mal também. Se você tem um conhecimento médico, você pode causar um dano a alguém. Você pode saber qual é a mistura que causa veneno e pode matar uma pessoa. Remédios simples aí de farmácia podem matar alguém, se você souber fazer a associação correta, né? Mas podem trazer cura. Então, veneno e remédio depende da dose, não é isso? Então, a mesma coisa. O conhecimento que você tem, quer seja na psicanálise, na psicologia ou em hipnose, no caso a PNL, a programação neurolinguística, pode ser usada para o bem ou para o mal. Então,
Eu acho que o cristão não precisa disso, no meu entender, né? Pode usar? Pode, né? É lícito, mas nem tudo lhe convém. Eu acho que hoje, se tiver uma vida de oração, uma vida reta diante de Deus, estudar de verdade, né? Isso daí ajuda, né? Agora, algumas pessoas mais frágeis, talvez por ter medo, né? Medo de ir mal numa prova, medo de ser bem sucedido numa entrevista de emprego, medo de não desempenhar bem o seu papel na vida profissional, essas técnicas de hipnose podem te ajudar a tirar o medo, né? E fazer com que você possa ter uma vida mais relaxada, mais tranquila. Então, nesse sentido, é positivo. O que nós podemos fazer, então, para nos blindar? Eu já sei, Daniel, o que você vai dizer. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ter vida com Deus, eu tenho que me consagrar, né? Se você só fizer isso, é bom, é certo. Mas vamos combinar? Se você só fizer isso, vai ser um religioso chato, insuportável. Não é só isso, é mais do que isso. A vida de Jesus era mais do que oração, era mais do que consagração. Ele tinha convívio com as pessoas, ele colocava em prática aquilo que ele estava aprendendo, né? Ensinando, melhor dizendo. Então, primeira coisa, em tudo dai graças, né? Tudo dai graças. Tenha na sua casa, vou te dar um conselho. Tem um caderninho de gratidão, sabe? Faça uma relação de 10 coisas pelas quais você é grato a Deus. Já pensou 10 coisas que você é grato a Deus? A gente quer pedir em toda hora para Deus, mas hoje nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. Então seja grato. A gratidão muda as coisas, né? Essa gratidão transforma. Então seja grato. Coloca seu caderno de gratidão a Deus. Vê o caderno pedido, caderno de gratidão. Primeira coisa. Outra coisa que é importante, coloca pelo menos 10 coisas ali, né? Pratique atividade física, é importante. Eu sei que nós somos templo do Espírito Santo. Com o tempo, né, esse templo pode virando uma catedral, né? Tipo assim, o Daniel já está meio catedral. Mas a gente procura fazer atividade física. É claro, tem que pontuar aqui, busca um cardiologista, passa uma avaliação médica para ver se você não tem nenhuma restrição. Não estou dizendo atividade física pesada. Às vezes você mora no 3º andar do prédio, você trabalha no 5º andar de um edifício. Se você puder, em vez de ir de elevador, vai de escada, né? Desce 2 pontos de ônibus um pouco antes, né? Para você caminhar umas 2 quadras. Pequenas coisas. Faça atividade física, isso produz endorfina. É um hormônio que melhora a sensação de bem-estar, melhora o seu corpo. Então cuida do seu corpo, pratica esporte. Então, livro de gratidão, agradeça a Deus, né? Em tudo dai graças. Pratique esportes, né? Pratique esporte, coisa leve, uma caminhada, subir escada ali, né? Uma outra coisa que é importante, você se cerca de pessoas boas, sabe? Tem gente que é tóxico, tem pessoas que são pessimistas, pessoas que só reclamam de tudo. Se afasta, a Bíblia fala, se afasta da roda dos escarnecedores. Se alguém dizendo ser irmão, né? Paulo diz, se alguém dizendo ser irmão, mas for maldizente, for beberrão, for mentiroso, nem sequer senta na mesa com ele. Então se afasta dessas pessoas, pessoas que não te fazem bem, são pessoas tóxicas. Se aproxime de pessoas que são otimistas, pessoas que vão te ajudar a extrair o que há de melhor dentro de você. Então se cerque de pessoas do bem, de pessoas assim que são otimistas, né? Que vão agregar para você. Claro que a gente não é feliz sempre, né? Então aquele seu amigo que é feliz, um dia ele pode estar chateado, né? Eu estou de bom humor a maior parte do tempo, mas tem dias que eu não estou bem, né? Então faz parte essa flutuação. Mas tem gente que todo dia está reclamando, tem gente que todo dia está com inveja, está sempre olhando para o outro, apontando, né? Olha a roupa daquele, olha o cabelo daquele, eu quero aquilo, tomara que aquele ali se estrepe. Então tem gente que não é bom nem você estar perto de você, gente invejosa, né? Fica longe da roda dos escarnecedores, fica longe dessas pessoas tóxicas ao seu lado, né? Jesus não tomava chá com os fariseus, não, fica lá, raça de víboras, sepulcros caiados. Então não pactue com o sistema corrompido, não faça aliança com pessoas que são desleais aos valores de Deus, né? Honre aquele que merece honra, né? E aqueles que merecem honra. Então, uma outra coisa que eu posso indicar para você, leia a Bíblia, fundamental, mas leia outros livros também. Se alimenta a sua mente com cultura. Quanto mais cultura você tiver, leia bons livros, né? Leia livros que expandam a sua mente. Eu já dei dicas aqui, Fator Melquisedeque, Cristianismo Diabólico, Amor Vence, né? Não posso deixar de sugerir a nossa série Quilaim, Nefilim e Icarim, né? Todo o conhecimento que eu tinha para passar para você está transportado nesses livros com bastante profundidade, com muita temência a Deus,
e vai expandir seus horizontes, sabe? Então exercita a sua mente, mantenha a sua mente forte. Como é que eu exercito a minha mente? Estudando, né? Lendo não só a Bíblia, mas outros livros também, retendo o que for bom, sendo grato a Deus, me cercando de pessoas felizes, otimistas, que me ajudam a extrair o melhor e praticando esporte. Isso daí vai te ajudar bastante, né? Vai mudar aí a sua vida. Então seja aí um vaso de honra, que Deus possa te abençoar grandemente. E uma última dica para você, está em 1 Coríntios capítulo 2, de 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. O mundo às vezes pode achar que a gente é louco, né? E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo. O espiritual, quanto mais contato você tem com Deus, maior a sua espiritualidade e mais humilde você vai ser. Lembrando daquela escala da subida da montanha do conhecimento, mais humilde você vai ser, né? Discerne bem tudo. E dele ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Porque nós temos a mente de Cristo. E se você, querido, minha irmã, meu irmão que está me ouvindo, tem a mente de Cristo, você é mais do que vencedor nele, e nele nós podemos todas as coisas. Então, quando você tem a mente de Cristo, a sua mente não vai se inclinar aos profissionais da fé. A sua mente não vai se entregar a esse sistema corrompido, porque a mente de Cristo ela é superior à mente dos falsos profetas. Mas para isso a sua mente tem que estar forte, né? Seu espírito tem que estar forte. Então faça essa musculação espiritual que nós indicamos para você hoje, viu, querido? Esse é o conselhinho que eu tinha que dar para vocês hoje, e que Deus te abençoe e te guarde grandemente.